Filipenses 4, 6 e 7. Eu não sei como foi a sua semana. Provavelmente tivemos semanas diferentes aqui. Mas eu quero propor uma série de eventos e talvez você se identifique com um ou outro deles. Depois do culto de domingo, você acabou brigando com a sua esposa no carro, voltando para casa, ou com seu marido. Quando você chegou em casa, você descobriu algo terrível que os seus filhos cometeram. Um deles repetiu de ano, o outro quebrou a janela do vizinho, e para piorar, o seu time perdeu. Aí na segunda-feira, o seu chefe chamou você para uma conversa e disse que a empresa vai ter de fazer alguns cortes, e que talvez o seu nome vai estar na próxima lista. Ainda não é a demissão, mas eles diminuem a carga horária. Você é mandado para casa mais cedo. Você volta para casa e no caminho não repara que o sinal fechou e acaba batendo na traseira de um outro carro. Um baita prejuízo. Quando você chega em casa, você encontra a sua esposa angustiada. Uma das crianças adoeceu e ela levou essa criança no médico. O médico não descobre o que é, e o dinheiro para os remédios está acabando, e a despensa está vazia. Vocês não sabem se vão terminar a semana com comida na mesa. Ainda bem que a segunda-feira termina. Na terça-feira você liga a televisão para distrair um pouco, e você ouve a notícia terrível de um segurança de supermercado que espancou um cachorro até a morte. Que mundo mau é esse, você pensa? Que maldade com o cachorrinho. Mas ao mesmo tempo você pensa, as pessoas têm dó de um cachorrinho, mas não têm dó de bebês que são assassinados em abortos. Que mundo mau nós vivemos. Que inversão de valores. E aí você muda de canal, e você ouve de especialistas que a crise financeira vai demorar muito para passar no Brasil. No outro canal você então quer sair. No outro canal só falava de guerra na Síria, de milhares de inocentes que estão sendo mortos. E o resto da semana sempre foi assim. Notícia ruim atrás de notícia ruim. E para piorar, você começou a sentir dores estranhas. E você procura um médico. E depois de horas na fila do SUS, você ouve de um doutor que nem olha no seu rosto que você pode estar com algum tipo de câncer, ou com uma doença grave, mas isso só vai ficar certo depois que os exames forem feitos. Aí você decidiu vir ao culto essa manhã, e você está desesperado por ouvir a palavra de Deus. Você está gritando por socorro: por favor, Senhor, essa é a minha última esperança. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer com a minha saúde. Eu não sei o que vai acontecer com as finanças de casa. Eu nem sei se eu vou ter um emprego amanhã. Eu não sei se nós teremos o que comer, se a minha criança vai ser curada, se a minha esposa e eu vamos entrar em acordo, porque desde domingo nós estamos brigados. Eu te imploro, Senhor, eu peço, por favor, me dê alguma palavra de consolo. Eu preciso de esperança. É por isso que Deus preparou de antemão que nesse domingo nós estudássemos Filipenses 4, de 6 a 7. Vamos ler o texto. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos de consolo, precisamos de ânimo que vem da Tua palavra. Que esse texto fale ao nosso coração e ataque a nossa ansiedade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós encontramos duas ordens e uma promessa. A primeira ordem
Está no versículo 6, decida não andar ansioso. Segunda ordem, versículo 6 ainda, aprenda a orar a Deus. E a promessa é que Deus lhe dará a sua paz. Versículo 7. Primeira ordem, decida não andar ansioso. Versículo começa, o versículo 6, com uma frase bem clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não vivam preocupados por nada deste mundo. Como assim? Será que nós não devemos planejar a nossa aposentadoria, por exemplo? Será que nós não devemos assinar um seguro de vida? Não devemos pensar em que escola vamos matricular nossos filhos ano que vem? Será que nós não temos de nos preocupar com as nossas responsabilidades? E o nosso emprego? Será que eu não tenho de pensar o que eu vou fazer amanhã na empresa? Se eu vou ganhar uma posição e vou lutar para isso ou não? Será que eu não posso pensar no almoço de daqui a pouco? Será que eu não tenho de pensar no que eu vou cozinhar para o meu marido? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A proibição não é ao planejamento quanto ao futuro, ou não é uma proibição em relação a pensarmos em como nós vamos cumprir as nossas responsabilidades. Essas coisas são boas e são coisas incentivadas pela Escritura, mas a proibição está no fato de nós vivermos tão preocupados com o futuro, que mesmo que nós já tenhamos feito planos para o futuro, o que é uma coisa boa, nós vivamos aflitos, como se o sucesso de amanhã dependesse inteiramente de nós mesmos. No final das contas, viver ansioso é o mesmo que viver desesperado. Viver como se o futuro fosse incerto, como se ninguém estivesse no controle das coisas. Por isso nós nos preocupamos, e por isso nós nos consumimos. Nós ficamos desesperados e perguntando como será o amanhã. E se isso não acontecer? E se tal pessoa falhar? E se eu falhar? E se? É ansiedade. Isso é ansiedade. Ansiedade é o oposto de confiança em Deus. Ansiedade não é a mesma coisa de medo ou de dor. O medo é algo legítimo para quem está vulnerável. E a dor é a consequência natural de nós sermos pessoas mortais, mas a ansiedade é uma escolha tomada com base na desconfiança. É isso que é a ansiedade. Nós desconfiamos que Deus vai dar um jeito no problema de amanhã, então nós passamos a nos consumir como se tudo dependesse de nós. Mas todos nós sabemos que a ansiedade ajuda ou não? A ansiedade nunca ajuda. A ansiedade não presta para nada quando o assunto é resolver os problemas que nos afligem, porque pensar nos sis da vida, nas hipóteses, nas possibilidades, não move uma palha no futuro. A única coisa que a ansiedade faz é atrapalhar o nosso presente. Nós acabamos vivendo só pensando nos problemas de amanhã, problemas que estão longe, e deixamos de encarar os problemas de hoje, problemas que estão aqui pertinho. Só pensar que seu filho pode ficar doente amanhã não vai fazer o almoço dele hoje. Ficar pensando que você pode perder o emprego amanhã não vai te ajudar em nada em cumprir as tarefas que o seu patrão lhe deu hoje. Só ficar se preocupando com o futuro não te faz vencer o presente. Por isso Paulo nos exorta: não andem ansiosos por nada. Na verdade, eu queria que você parasse um instante aqui e pensasse que motivos você tem para viver ansioso. Que motivos você tem para ficar ansioso? Alguma vez na vida Deus te abandonou? É possível que Deus não tenha te dado o que você queria ou o que você esperava, mas Deus nunca te desamparou. Deus sempre esteve no controle da sua vida. Porque não há um só centímetro quadrado em toda a criação de Deus que Ele não esteja presente, que Ele não esteja agindo. O futuro não é um lugar, um local, um tempo incerto para Deus. O futuro é um local onde Deus está. Deus já está lá. Por isso não há motivo para vivermos ansiosos.
Mas nós vamos concordar que, mesmo sabendo de tudo isso, nós ainda somos assaltados pela ansiedade, sim ou não? E vira e mexe nós temos crises de preocupações. Como nós devemos lidar com isso? Primeira lição da manhã: decida não andar ansioso. É uma decisão que você deve tomar. Mas aí você pode dizer: ah, pastor, mas não dá. Você não conhece a minha vida. Para mim, não ser ansioso é impossível. Agora eu quero chamar a sua atenção. Quer dizer então que Deus te deu uma ordem impossível de ser obedecida? É isso que você está dizendo? Porque é claro que isso pode ser feito, porque senão Deus nunca nos mandaria fazer. É possível não andar ansioso. E como nós vamos fazer isso, nós já vamos ver no próximo ponto. Mas por enquanto, aqui está o primeiro passo. Você tem de decidir não andar ansioso. A ansiedade é algo que nós podemos e nós devemos evitar. Por isso, se nós cultivamos a vida ansiosa, nós estamos pecando contra Deus. Se nós não fazemos nada contra a nossa ansiedade, nós estamos vivendo em desobediência contra o Senhor. Quando nós vivemos ansiosos, nós estamos pregando para o mundo que nós não podemos confiar em Deus quanto ao futuro. Cristãos ansiosos são publicidade ruim para o Deus de toda consolação, para o Deus soberano. Por isso, decida nessa manhã não viver ansioso. Decidiu? Sim ou não? Sim ou não? Sim, decida hoje não viver ansioso. Bom, então agora nós vamos descobrir como nós podemos fazer isso. Não andar ansioso não vem de graça. Não é uma coisa que surge do nada quando você abre a porta de casa. Exige trabalho, exige derramamento de suor da sua fé. É aí que nós temos a segunda ordem. Aprenda a orar a Deus. Aprenda a orar a Deus. Se você reparar, no versículo 6 ainda, Paulo está fazendo um contraste. Perceba o que ele disse no começo do versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Porém, ao invés disso, sejam os vossos pedidos ou as vossas petições plenamente conhecidas diante de Deus. Onde está o contraste aqui? É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: sabe todas aquelas coisas que têm tirado o seu sono? Sabe todas aquelas suas ansiedades, preocupações, os seus medos, os seus temores quanto ao futuro? Sabe todos aqueles sis que tiram a sua paz? E se isso acontecer? Então pegue todos esses sis, todas essas ansiedades, inquietações e coloque diante de Deus. Traga a Ele uma a uma. Apresente a Deus em forma de petições, em forma de pedidos. Não só apresente a Deus, mas diga a Deus: socorro, Senhor. Me ajude quanto a essas coisas. Eu não sei o que fazer. Por favor, eu imploro por misericórdia quanto a esses assuntos. Em outras palavras, ao invés de ficar se consumindo com as suas ansiedades, apresente-as a Deus, pedindo a ajuda de Deus em todas elas. Aqui está a chave contra a ansiedade. A chave contra a ansiedade é informar a Deus quanto a cada uma de nossas preocupações. Mas Deus já não sabe de todas as nossas preocupações? A resposta é sim, Deus sabe de todas elas, com certeza. Então por que eu deveria informar a Deus das minhas inquietações? Sabe por quê? Se você se lembrar, a ansiedade, em resumo, é falta de confiança em Deus. Então, quando você ora a Deus, você está lutando contra esse pecado. Você está lutando contra a sua desconfiança em Deus, a sua falta de fé em Deus. Quando você informa ao Senhor sobre os seus medos, os seus temores, em outras palavras, você está dizendo: Deus, mesmo ansioso, eu decido abandonar a falta de confiança no Senhor. Nessa oração, Senhor, eu quero deixar bem claro para o meu coração que eu confio no Senhor. Eu tanto confio no Senhor que eu estou pedindo a sua ajuda quanto a esses assuntos, porque só o Senhor pode resolver essas questões. E como nós informamos a Deus sobre as nossas preocupações? Perceba o versículo 6 diz:
por meio de oração e súplica. Ou seja, é através de todo tipo de oração e pedido. Você implora ao Senhor por essas coisas toda vez que você ora. Toda vez que você ora, toda vez que você se lembra de que deveria estar orando, você coloca suas inquietações diante dele, e você ora todas as vezes que lembra dessas inquietações. Você vai almoçar hoje, você deveria fazer uma oração de agradecimento antes. Nessa oração, coloque as suas ansiedades diante dele, toda vez que você for orar. Mas e quando eu estiver dirigindo e lembrar da minha ansiedade? Ore nesse momento, você não precisa fechar o olho, fale com Deus. Deus, olha, me veio de novo aquele sentimento que amarga o meu coração. Eu preciso pedir a tua ajuda nessa área. É isso que Paulo está dizendo, mas há um elemento essencial em todas essas orações. Se você reparar, no finalzinho do versículo 6, Paulo fala sobre a gratidão. O texto termina dizendo: faça tudo isso com ações de graças. Ações de graças são expressões de gratidão. São palavras e práticas que demonstram agradecimento. Isso significa que o antídoto para a ansiedade é a oração. O antídoto para a ansiedade é a oração, mas não é qualquer oração. É a oração que pede a ajuda de Deus por cada um desses motivos que nos tiram a paz. Um a um, você os apresenta diante de Deus, os seus temores, os seus anseios, dando detalhes de cada um deles. Mas não é só pedir. Cada pedido a Deus deve vir regado de gratidão a Deus. Primeiro, porque Deus está te ouvindo, você deveria agradecer por isso. Você tem alguém que te ouve. Segundo, você pode agradecer porque só Deus pode resolver isso. Terceiro, você pode agradecer porque Ele nunca te abandonou na vida. Mesmo quando você nem sequer orou pedindo por ajuda, Ele te ajudou. Você pode lembrar de momentos em que Ele já interveio. Queridos, oração é disciplina, oração é trabalho. Se você não orar, saia por essa porta lembrando disso. Se você não orar, nunca vai se livrar do pecado da ansiedade. Se você não orar, nunca se livrará do pecado da ansiedade. Você tem lutado há tempos com uma questão difícil, talvez uma questão que te deixa ansioso. Pergunta para você: qual foi a última vez que você orou explicitamente sobre essa questão? Qual foi a última vez que você falou detalhadamente sobre todas as coisas que te preocupam, que te perturbam, que te aborrecem diante de Deus? Diante de Deus. Muitas vezes nós procuramos outras pessoas, o espelho, o Facebook, o WhatsApp, o vizinho, o pai, a mãe, mas Deus nunca ouve de nós as nossas ansiedades, pois Deus está dizendo: você nunca vai deixar de ser ansioso. Pessoas não podem te ajudar, eu posso. Em resumo, a solução contra a ansiedade não está na luta contra a ansiedade, mas está numa desistência de lutar contra Deus. Porque quando você é ansioso, você está lutando contra Deus. Você acha que só você pode resolver os seus problemas sem a ajuda dele. Mas quando você ora, você desiste dessa luta. Você se desarma. Porque Deus quer que você peça, mesmo que Deus já saiba. Porque se você não fizer isso, você nunca vai vencer a ansiedade. A oração te quebra. A oração te coloca onde você deveria sempre estar: humilhado, sem poder nenhum para resolver os seus problemas e totalmente dependente de Deus. A oração nos traz de volta à realidade de quem realmente somos. Mas Deus não quer que você peça por essas coisas somente. Deus quer que você peça e ao mesmo tempo seja grato. Você não pede a ajuda de Deus como se fosse uma troca. Olha, Deus, está vendo? Estou fazendo tudo isso na igreja, por que o Senhor não resolve o meu problema? Ou que você ore pedindo: Deus, eu mereço ajuda. O senhor não sabe que eu sou um servo do Senhor, que eu sou uma pessoa crente, eu sou uma pessoa temente. Eu mereço, eu acho, né? Pelo menos uma outra resposta. Você não faz isso. Você ora a Deus lembrando que Deus já te ajudou no passado. Você pede agradecendo. Isso te lembra que seu problema não é tão grave, tanto ao ponto de que Deus não possa resolvê-lo. Deus pode resolver, porque você está lembrando de momentos em que Ele já resolveu situações muito mais
difíceis. O modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. O modo de não andar ansioso por nada é orar sobre tudo. A luta contra a ansiedade é o ataque. Não um ataque contra os seus problemas, mas é um ataque contra o seu pecado de desconfiança em Deus. É uma luta travada de joelhos. É uma batalha combatida no território da oração. Isso exige trabalho, isso exige dedicação, esforço. Você precisa decidir não viver ansioso e, em segundo lugar, precisa começar a dobrar os seus joelhos. Você precisa colocar diante de Deus esses motivos e pedir o socorro de Deus, mas você também precisa ser grato a Ele por tudo que Ele já tem feito. E qual vai ser o resultado de tanto esforço? Será que os meus problemas vão ser resolvidos da noite para o dia? Será que meu filho não vai ficar mais doente? Ou será que eu nunca mais vou perder meu emprego? Qual que é a promessa que Deus dá no versículo 7? Deus lhe dará a sua paz. Aqui está o resultado. Paulo diz no verso 7: e a paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que paz é essa. É uma paz que ultrapassa ou que excede todo entendimento. Ou seja, é um estado de tranquilidade que supera toda a explicação que esse mundo possa dar. Preste atenção nisso aqui. Não é uma paz que o mundo pode dar. Porque se fosse uma paz que esse mundo pode dar ou esse mundo pode experimentar, o texto diria: e a paz do mundo guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. É isso que você está lendo na sua Bíblia? Não é isso que você está lendo na sua Bíblia? Diz, é a paz de Deus. É uma paz que só é encontrada em Deus. É uma paz que só Deus pode dar. Você não vai encontrar essa paz em livros de autoajuda. Você não vai encontrar essa paz em sessões com psicólogos. Você não vai encontrar essa paz em remédios psiquiátricos ou psicotrópicos. Você não vai encontrar essa paz em um copo de álcool, num cigarro de maconha, numa noite sem limites, numa vida adoidado nas baladas da vida. Você não vai encontrar essa paz se você fugir da onde você está, fugir da sua casa, fugir da sua família, ir para uma nova cidade, para um novo local, para um novo país, começar do zero. Você não vai encontrar essa paz nisso. E por que você não vai encontrar essa paz nessas coisas? Porque essa paz é uma paz que tem sua origem em Deus. Só Deus pode dar essa paz, e ninguém consegue explicá-la, e ninguém consegue compreendê-la. É uma paz que, mesmo que os problemas continuem, você não a perde. Mas qual é o objetivo dessa paz? Versículo 7 nos responde: será que é simplesmente me dar alívio das minhas preocupações? Será que essa paz vai resolver os meus problemas? Será que essa paz vai pagar as minhas contas amanhã? A resposta é não. A paz de Deus, o texto diz, irá guardar nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A ideia aqui é de aprisionar alguém, de deixar amarrado a algo. Nesse caso, a paz de Deus, a paz que Deus nos dá quando nós oramos por nossas ansiedades, essa paz aprisiona, cativa, prende, amarra o nosso interior a Jesus. O nosso coração e mente se tornam prisioneiros de Cristo. Sabe o que tudo isso significa? Que o que nós mais precisamos nos momentos de ansiedade em nossas vidas é termos os nossos olhos fixos em Jesus e não nos problemas. Isso é o que nós mais precisamos. Mas mesmo que nós saibamos disso, nós não conseguimos praticar isso. Se você parar para pensar, Jesus é a última pessoa em que nós pensamos quando estamos ansiosos. Nós pensamos que a solução talvez está em nós. Não, se eu trabalhar mais, se eu dormir menos, se eu fizer um pouco mais, talvez eu consiga resolver esse problema. Ou talvez nós pensamos que a solução está em um amigo. Não, se eu pedir ajuda daquele amigo, ou se eu procurar um médico,
ou se eu buscar um advogado, ou se eu pagar um terapeuta, e nós começamos a pensar e buscar pessoas que possam resolver os nossos problemas. Mas quando todas essas pessoas falham, talvez aí nós buscamos a Jesus. Talvez. Mas o que nós mais precisamos em momentos assim é manter os olhos da fé fixos em Cristo, olhar para Ele. E é lógico que nós só vamos ficar presos a Jesus em momentos difíceis se a paz de Deus fizer isso conosco. E nós só teremos a paz de Deus se orarmos a Ele por causa das nossas ansiedades. O que tudo isso significa? Que a solução para a ansiedade, lembre-se disso, a solução para a ansiedade não está na solução do nosso problema, ou não está em buscar a pessoa certa para resolver, mas a solução para a nossa ansiedade está na paz que vem de Deus em meio ao problema. Essa é a solução para a ansiedade. No final das contas, a nossa maior luta não está naquilo que nos deixa ansiosos, mas em deixarmos de olhar para quem é mais importante. Essa é a luta na ansiedade. Nós deixamos de olhar para Jesus. E o que nós mais precisamos nos momentos de ansiedade é de paz. Paz para enfrentar os problemas sem perder o controle, sem desistir. Paz que nos mantém no rumo certo, mesmo em meio ao desespero. Paz que nos prende a Jesus Cristo, mesmo quando tudo está indo mal. Por isso, saiba disso. O fato de nós orarmos a Deus não significa que os nossos problemas serão resolvidos, mas significa que o nosso coração e a nossa mente serão protegidos pela paz de Deus. Então, quando nós nos dirigimos a Deus com as nossas súplicas e com ações de graças, a nossa preocupação e a nossa ansiedade fogem como baratas fogem quando alguém acende uma luz. E por que isso acontece? Porque é a paz de Deus que vem. E as baratas fogem, a ansiedade foge, e o que toma o seu lugar, o lugar das ansiedades, é a paz que vem de Deus. Por isso vale a pena você obedecer ao que esse texto diz. Diga como Martinho Lutero certa vez disse no passado: ore e deixe que Deus se preocupe. Ore e deixe que Deus se preocupe. As suas preocupações lance diante dele. E por que tudo isso é importante? Se você se lembrar, domingo passado Samuel pregou até o versículo 5. Você consegue lembrar da última frase do versículo 5? Qual era? O Senhor está perto. Essa expressão pode significar tanto que a vinda de Jesus está próxima, quanto que o próprio Jesus está próximo de nós, aqui do lado. Essa é a maior motivação que nós precisamos quando nós estamos ansiosos. Jesus está perto. O Senhor está próximo de voltar, e mesmo que isso demore, Ele já está com você. Através do Espírito Santo que habita em você, Ele está perto. Então, mesmo que você perca o emprego, mesmo que você seja diagnosticado com uma doença mortal, mesmo que seu filho não seja curado, ou que o seu casamento nunca seja restaurado, você já tem tudo o que você precisa. O Senhor está perto. Ele está com você. E você já tem o maior tesouro desse universo. Você foi perdoado, você é amado por Deus, você tem vida eterna, você um dia vencerá a morte. Você tem paz com Deus e tem a paz de Deus no seu coração. Não há mais nada que possa tirar a sua paz, porque as trevas já foram vencidas. Se você tiver isso em seu coração e na sua mente, você não vai viver mais ansioso com coisa alguma nesse mundo. Mas para isso você precisa, primeiro, decidir não andar ansioso. Segundo, aprender a orar a Deus, pedindo sua ajuda. E terceiro, se isso acontecer, a promessa de Deus é certa, ela vai se cumprir. Ele vai te dar a sua paz. E essa paz vai fazer com que você tenha os olhos fixos em Jesus, mesmo em meio ao caos deste mundo. Amém?